Hoje, o Evangelho que nós vamos falar é sobre o capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. O item é o 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, vamos ler um pedacinho aqui. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Aí vamos aqui voltar. Por que os laços de sangue não estabelecem esses laços espirituais? Por que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito? Então vamos falar assim. Deus criou-nos a todos espíritos simples e com falta de conhecimento. E nesse programa que cada um de nós, espírito, tem de desenvolver a sua trajetória, é que nós vamos escolhendo o que melhor fazer da nossa vida, daquilo que entendemos. Então, quando nascemos, os nossos pais, eles nos dão o corpo, o nosso envoltório corporal. Essa massa, essa roupa que nós usamos quando reencarnamos. Então, por isso, o corpo procede do corpo. A matéria fornece a matéria para que possa gerar um outro corpo. Porém, esse corpo é animado de um espírito. E esse espírito, só Deus, né, nos cria. Então, por isso, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo, ok? E por que os pais devem ajudar nessa última frase que eu li? Mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Por quê? Os pais já tiveram uma certa caminhada agora. Nós estamos falando dessa mesma encarnação. Já tiveram uma caminhada, já tem seus 20 anos, 30 anos, para ter o seu filho. Então, nessa caminhada, ele já teve um pouco mais de conhecimento, além do que ele já trouxe de outra encarnação. Então, ele já foi visto ali, através dos seus pais, alguns aparas no seu desenvolvimento moral, no seu desenvolvimento intelectual, naquilo que ele veio trazendo de outras encarnações. Então, a necessidade de cada um de nós em nos melhorarmos começa, antigamente se falava desde o berço, mas com o crescer dos tempos, com o desenvolvimento da ciência, nós vamos vendo que desde o espírito, desde o embrião, ali já se começa aquele espírito que está destinado àquele corpo, quando é gerado, ele já começa a ouvir.
Ele já começa a entender. Então, por isso que os médicos falam, converse com seus filhos, acalme esse neném. Então, por isso, passar a mão na barriga, por isso, essa conversa que se tem com esse neném. E não será um príncipezinho, não será uma princesinha, será sim um espírito que, tanto quanto nós, precisa ser corrigido, precisa ser orientado. E orientado dentro daquilo dos ensinos de Jesus. Nós antigamente falávamos que não tínhamos cartilha para ser pai e para ser mãe. Temos sim. Todos nós temos. Nós temos ali os 10 mandamentos. Nós temos o roteiro, que é o Evangelho de Jesus, que ele veio, ele praticou cada um dos seus atos, cada um das suas lições, para que pudéssemos ficar mais fácil de entender, né, para todos nós. E nós vamos ver no livro da Esperança, no item 39, familiares. Fala assim: parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo. Aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Por que está falando que fora do lar é mais fácil nós termos simpatia, nós termos educação, nós termos respeito, nós termos palavras, nós termos tolerância, paciência com aquele que não está em nosso lar? Porque aquele que está em nosso lar, esse parentesco corporal, é aquele que é o necessário, é aquela ferramenta necessária que cada um de nós temos por companhia para nos auxiliar a nos melhorar. A nos melhorar não somente da saúde material, mas principalmente a nossa saúde espiritual. Porque é através desse exercício de paciência em nosso lar, através daquele irmão, daquele esposo, daquele filho, daquela mãe, dessa convivência diária, é que nós vamos conseguindo o aprendizado de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Porque através da nossa persistência em seguir Jesus, é através dessa persistência, desse exercício diário, que nós vamos conseguindo abrandar nosso coração, abrir esse leque de entendimento que, se eu tenho problemas com o meu irmão, será que o meu irmão também não tem problemas para comigo? Não tem que reclamar de mim? Só eu que sou perfeito? Só eu que sou perfeita? E no entender do nosso irmão, como eu sou, como ele está me vendo, como eu estou agindo. Continuando nessa lição, o terceiro parágrafo tem assim: nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício dessa assistência constante. É aí
no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Ou seja, ele está falando que dentro de casa as pessoas não estão vendo o que nós estamos fazendo, porque muitas vezes nós fazemos para os de fora porque esperamos receber. Nossa, como aquela criatura é bondosa. Nós esperamos receber os aplausos. Nossa, você está fazendo super bem. Continua assim. E no nosso lar, quantas vezes reclamamos? Nós, quantas vezes não queremos assistir aquele? Ai, hoje eu estou com dor de cabeça. Nós nem perguntamos quantas vezes se ele já tomou o remédio, se nós podemos fornecer alguma coisa, se nós podemos fazer alguma coisa por ele. Aí tem mais, olha, pulando mais 2 parágrafos, contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola, que vai chegar cansada, precisando de auxílio, precisando de orientação. E não é só a criança, vamos lembrar que nós também, aos olhos do Pai maior, somos crianças. Não só porque somos pais e já sabemos de tudo e fazemos tudo certo. Não, somos crianças e precisamos sim, muitas vezes, reformular a nossa direção dos nossos pensamentos. Precisamos reparar, voltar no caminho, porque quantas vezes já pensávamos de um jeito e com o passar do tempo percebemos que não era bem daquele jeito, que podemos sim pensar e fazer novamente, começar tudo outra vez. Quantas vezes nós, ao desenvolver pensamentos na leitura de um livro, na leitura de um artigo, nós percebemos o quanto estávamos errados em ir naquela direção. E podemos sim parar e mais uma vez recomeçar, porque nas encarnações, através de cada uma dessas encarnações, novas oportunidades que nos são dadas, é que vamos treinando e nos aperfeiçoando, espíritos que somos, para continuarmos cada vez mais e melhor na nossa marcha evolutiva. No Livro dos Espíritos, na questão 203, a questão 204, eles falam assim, a 203, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhe dar a vida animal, ou seja, a matéria, a que uma nova alma vem juntar depois à vida moral. Somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Mostrando que quantas vezes o filho pode e deve ajudar a orientar os seus pais. Não é porque somos pais que já sabemos tudo, não é? A 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remoto às anteriores não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos.
Quantas vezes temos ali mais perto de nós aquele parente que a convivência é mais fácil, aquele familiar que nós gostamos mais, que a vida diária fica mais fácil. Aí nós vamos lembrar, é através desses liames, dessas vivências anteriores, que nós já podemos sim ter vivido com essa criatura. Que tanto quanto nós vamos criando esse amor, esse afinamento de intercâmbio entre nós. Mas, a partir do momento que eu estou nesse lar, nessa encarnação, e o meu dever é conviver melhor, aprender e fazer melhor os ensinos de Jesus, cabe a mim tentar me esforçar para criar também, com mais um irmão, essa afinidade. Porque quanto mais irmão tivermos com afinidade, não somente afinidade de gostos de comida, mas a afinidade dessa convivência ser mais leve, para podermos ir estreitando com outros irmãos. E aí sim, nós vamos angariando mais espíritos que torcem, que vibram, que está no caminho, tanto quanto nós, mas que reconhece que necessitamos um do outro para que essa convivência se torne melhor, para que essa convivência seja mais fácil, seja mais maleável. E a partir daí, esse estreitamento, nós continuarmos nas outras encarnações, e em todas as encarnações futuras. Só que vamos abrindo esse leque, ao invés de termos um irmão que temos um pouco mais de afinidade, nós abrindo esse leque, nos esforçando em compreender uns aos outros, nós vamos ter, ao invés de um, nós vamos ter mais, nós vamos ter 5, nós vamos ter 6, e vibrar por nós. E é isso que estamos aqui fazendo, um vibrando pelos outros.